mais vencedores. Até a próxima. Tchau. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Maravilha, né? Quem vai para a conferência? Amém? Olha aí, faça a sua inscrição. Não perca esse desconto, né? Até dia 26, R$60, né? Depois R$70. Amém, irmãos? Lá para onde nós vamos é um lugar muito amplo, muito bonito. E nós vamos fazer uma conferência com toda a biossegurança, com toda a tranquilidade. Por isso estamos indo para lá. Lá cabe 1.700 pessoas, distanciada, tudo tranquilo. Nosso alvo é levar 1.000, lá cabe 1.700. Nosso alvo é levar 1.000, com distanciamento, com tranquilidade. Então, por isso nós abrimos para todas as redes, para a Vinha, e vai ser uma conferência poderosa. Então, faça a sua inscrição, se programe. Falta aí um mês só para a nossa conferência. Eu acredito que, com certeza, vai ser poderosa demais. Amém, irmãos? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Tem alguém aqui que nessa noite nos visita pela primeira vez? Tem aqui ou não? Nós queremos te dar um presente. Nós vamos te dar um livro do nosso querido pastor Henrique Finoto. Quem está aqui que nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Tem alguém aqui? Levante a sua mão para mim ver você. Levante a mão, por favor. Quem visita pela ali, tem um irmão ali no fundo. Olha aí, fica a mão levantada só para os irmãos. Quem mais? Tem mais alguém aqui desse lado? Não? Que visita pela primeira vez, vai ganhar um livro. Aqui os irmãos, aqui no fundo. Cadê os irmãos que estão entregando? Ali, ó, entrega aí para o irmão aí no fundo. Já entregou para ele? Já? Tem mais alguém? Só eu? Aqui? Não, você não é. Te conheço. Não adianta, vocês não me enganam. Mas amém. Privilégio receber um livro do pastor Henrique Finoto. Os servos aí prepararam com muita excelência, né, esse presente. E minha esposa também vai lançar o livro dela na conferência, amém, irmãos? A pastora vai lançar o livro dela lá na conferência, amém? Em nome de Jesus, nós estamos correndo aí para o livro dela ficar pronto, né? Em nome de Jesus, ela já terminou de escrever e desafiou a nós lançarmos na conferência, amém, irmãos? O livro poderoso vai edificar muitas vidas, eu acredito, é para a glória de Deus, amém, irmãos? Então, em nome de Jesus, vai preparado aí para você adquirir o livro da pastora Aline, amém, irmãos? Queridos, olha só, vamos compartilhar a palavra de Deus, e hoje essa palavra veio para selar, eu acredito, tudo aquilo que Deus tem feito em nosso meio. Hoje nós estamos na metade do ano, é ou não é? Chegamos na metade do ano 2021, e nós sabemos que todo ano nós temos uma palavra profética, nós temos uma, assim, Deus ele nos dá uma palavra, sempre Deus nos dá uma palavra, e o que eu acho tão poderoso é ver, né, o trabalhar, o agir de Deus, depois que Deus nos dá uma palavra, né? E nós temos sempre uma palavra, perseguimos uma palavra, e eu acredito assim, nós há uns anos atrás, eu não estou lembrado agora se foi esse ano, pastor, nós recebemos aquela palavra de que o Senhor ia acelerar, né, aquilo que Ele ia fazer em nosso meio. Foi ano retrasado, né? Nós recebemos uma palavra e ela vem testificando em nosso coração, porque esse ano que se completa 2 anos dessa palavra, faz 1 ano, não, na verdade se completa 1, né? Se completa 1 ano daquilo que o Senhor falou, que nós viveríamos 2 anos, em 2 anos, o que nós vivemos em 10. Quem se lembra dessa palavra? E o Senhor tem feito isso tem sido testificado no meio dos irmãos, né, no meio da igreja, e eu acredito assim que hoje essa palavra sobre igreja inabalável, edificam uns aos outros profetizando, veio para selar o que Deus está fazendo, veio para aguçar você ainda a continuar crendo, né, naquilo que o Senhor nos prometeu, que eu acredito, quando Deus dá uma palavra, Deus, né, envia um profeta para dar uma palavra, eu acredito assim, que ela, à medida como você vai crendo, ela vai se cumprindo. Quantos acreditam nisso? Amém? Então eu vou te dar uma introdução aqui, o que Paulo fala a respeito da profecia na igreja, lá em Coríntios capítulo 14, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14,
no versículo 31, vamos ler um texto da palavra. A Bíblia diz assim: porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Amém, irmãos? Vamos orar ao Pai, pedir revelação, entendimento da palavra. Feche seus olhos, baixe sua fonte, por favor. Pai querido, obrigado. Senhor, nós queremos te louvar por esse momento tão precioso. Deus, obrigado pelo teu mover aqui no louvor, no dízimo, na oferta, ó Deus, no envio. Ó Deus, o Senhor tem movido aqui nessa noite, Pai. Eu quero te pedir, continue movendo, continue falando, continue operando. Usa-me como instrumento nas mãos do Senhor. Que a minha boca agora seja a boca do Senhor falando. Ó Deus, e que cada um não saia daqui sem receber revelação, entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje é domingo de ceia. Estamos com a mesa aqui, né? Já com pão, vinho. Logo mais também vamos participar desse banquete. Amém, irmão? Logo mais vamos participar do banquete do Senhor. Mas antes vamos participar do banquete da palavra. Amém? Vamos aqui desfrutar da palavra do Senhor. E essa ordem para todos aqui, que todos aprendam e sejam consolados e encorajados também através da palavra de profecia. E nós podemos exercitar esse dom em determinadas ocasiões, como o Espírito quiser. Paulo aqui fala para a igreja de Corinto a respeito dessa ordem de profecia no culto, e ele diz assim: a orientação bíblica é que todos podem profetizar um após o outro. Pode ser que alguém chegue aqui: pastor, tem uma palavra de Deus para liberar para a igreja, e então eu posso liberar um irmão para ele profetizar, para ele falar aquilo que Deus quer falar para a igreja, e aí os pastores vão julgar a profecia, né? Os pastores vão ver se é de Deus mesmo isso para a igreja, vai testificar com certeza. Mas Paulo coloca uma ordem aqui. Eu vou só te introduzir nessa ordem do culto, depois eu vou te introduzir para outra coisa a respeito disso. Então, o que Paulo está dizendo é essa orientação, e não mais do que 3 pessoas numa reunião como essa, porque o culto tem que ter ordem, tem que ter decência também no culto. E aqui ele continua em 1 Coríntios, vamos ler do 29 em diante, primeira carta aos Coríntios 14, 29, para a gente entender a respeito do culto. E fala em 2 ou 3 profetas. Tem profeta aqui, irmão? Tem profeta aqui? Hoje eu vou te provar na Bíblia que você é um profeta de Deus. E os outros julguem, está dizendo. Os outros vai julgar a profecia. Versículo 30 ele diz: mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Versículo 31: porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Versículo 32: e os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Versículo 33 ele diz: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém, irmão? E a profecia tem um propósito. Se você entender a profecia, ela vai ter um propósito, que é edificar a igreja. Essa profecia, quando alguém se levanta na igreja para trazer algo da parte do Senhor, ela tem que ser para consolar, ela tem que ser para edificar, ela tem que ser para fortalecer os crentes. Ela nunca pode ser para acusar, ela nunca pode ser para trazer condenação, mas sim para exortar, às vezes, né? Ou reavivar, edificar a igreja. Amém, irmão? Amém? Vocês estão comigo? Esse culto é culto de profecia, culto de amém, aleluia, amém, irmãos? É culto de, eu acredito que, sabe, o Senhor vai fazer isso, e quando você diz amém, você diz eu concordo, eu creio, sabe, irmão? E ela vem também para consolar. A profecia vem para consolar, as palavras de encorajamento, traz palavras de encorajamento. Sabe, irmãos, isso é tão importante. E frequentemente as profecias incluem também todos esses 3 elementos juntos também. E a profecia, ela tem outro destino também, é a palavra de poder. Sabe, irmãos, não falar palavras negativas. Você tem que entender que palavras negativas, irmão,
Nós vamos aprender daqui a pouco sobre o Espírito de Cristo. E nós sabemos que o Espírito de Cristo, ele não traz uma palavra negativa. Pelo contrário, sabe? Então, quando nós temos palavras, e nós sabemos que palavras, elas atraem para nós, e assim como elas saem da nossa boca, ela tem um poder. Mas muitas vezes nós temos aquela questão de ficarmos, tendo palavras negativas. Não, preste bem atenção. Nós temos que atrair coisas boas, positivas, palavras de afirmação, de declaração. A pastora trouxe novamente o que está no coração há anos a respeito de crescimento. Isso veio para reavivar as irmãs, que elas podem chegar a muito mais do que 100 células de criança. Porque está no coração de Deus salvar milhares de crianças. Está no coração de Deus salvar de milhares e milhares. Então isso não é um luxo, não é. Isso é o que está no coração de Deus, revelado no coração do profeta. Abra a Bíblia para mim em Amós capítulo 3, versículo 7. Eu vou te mostrar e te provar na Bíblia. Amós 3, 7. A palavra de Deus diz assim, ó. Amós 3, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito da palavra de profecia, irmão. A Bíblia diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, nada. Deus não fará nada, coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Uma irmã acreditou, aleluia. Uma irmã acreditou nessa mensagem. Quando você está ligado na palavra, você acredita. Vou repetir para você, só para não deixar o diabo te roubar ela. Que a Bíblia diz assim, ó: certamente o Senhor, irmãos, Deus, estou falando aqui do Senhor Deus, Ele não fará coisa nenhuma, coisa alguma, aqui na terra, sem ter revelado ao seu segredo. Espera aí, irmão. Só descobre segredo quem é íntimo. Só descobre segredo quem tem intimidade. E o Pai está dizendo: sem ter revelado o seu segredo aos servos, os profetas, os seus profetas. Então, quando Deus revela o coração e o profeta fala, Deus confirma a sua palavra. E Deus move céus e terra para que isso aconteça. Deus move tudo. Se isso está em linha, porque é o Senhor que está dizendo, Ele não fará nada sem antes revelar, sem antes Ele falar. E aí o profeta traz para a igreja, profetiza, e isso acontece. Mas olha só, irmão, vamos avançar aqui um pouco mais. Eu quero te aguçar nessa noite, a ter um entendimento. A palavra de Deus afirma categoricamente que nós fomos feitos reis e sacerdotes. A palavra de Deus fala a respeito disso. Lá em Eclesiastes diz que onde há palavra do rei, olha só, ali há poder. Onde há palavra do rei, ali há poder. Mas a palavra do sacerdote também tem poder, irmão. E eu quero te mostrar algo aqui na Bíblia, em Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Aqui fala algo a seu respeito. A Bíblia diz assim: e é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Preste atenção de quem que nós estamos falando. Versículo 6, ele diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e poder para todo o sempre. Amém. Preste atenção. Não foi eu que te fiz profeta, não fui eu que te fiz rei e sacerdote. Isso não tem nada a ver com homem, isso tem a ver com... Ah não, você não está comigo. Não, vamos acordar aí, chama o seu irmão aí, por favor. Não, pergunta aí, irmão, está ligado? Não, chama ele direito, fala: irmão, você está ligado? Se não, fala para ele: liga aí, você está perdendo. Fala para ele. Eu vou ler de novo.
Eu vou ler de novo, que o diabo não vai te roubar isso. Volta lá no versículo 5. Volta no versículo 5. É da parte de Jesus Cristo. Preste atenção, você tem que prestar atenção, senão você não vai entender a revelação. E eu vou te martelar hoje. Você vai sair daqui entendendo quem é você. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia. E é da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, presta atenção, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Para Deus e seu Pai. Jesus Cristo te fez rei e te fez sacerdote, meu irmão. Foi Ele que fez. Não foi eu que te constituí. Isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com Jesus. Isso tem a ver com Ele. Então Ele é que te fez rei e sacerdote sobre a terra. Não foi eu. Então você vai ter que entender que agora você tem o ofício de rei e sacerdote. Então você, aqui como nós acabamos de ler, que o rei e sacerdote fala, olha só, que a sua palavra tem poder. Então o que sai da sua boca, o que você professa, o que você fala, o que você determina, tem poder na sua vida. Por isso que isso tem poder lá na sua casa. Quando você fala alguma coisa, quando você professa alguma coisa, tem poder. Alguma coisa acontece. Você já percebeu? Que lá na sua casa, quando você fala algo, muda o clima, as coisas mudam. Ah, pastor, mas sou jovem ainda, sou novo. Não, principalmente você. É mais importante ainda, porque você pode determinar seu futuro, na onde você vai chegar, o que você vai conquistar, o que você vai fazer, como você será. Porque o mundo já tem algo traçado para você, o diabo já tem algo traçado para você. Mas você é um rei, você é um sacerdote da parte de Jesus. Ele te constituiu, diz a Bíblia. Ele mesmo te constituiu sacerdote, rei. Você está entendendo? Então preste atenção. Agora a Bíblia nós acabamos de ler que a palavra do rei, do sacerdote tem poder. Poder. Sua palavra tem poder. Você não acredita mesmo? Aleluia. Amém. Vamos lá. Então, querido, olha só, o amor de Cristo, o amor de Jesus, Ele é grande pela sua igreja. O amor de Cristo é grande aqui pela sua igreja, e aqui Ele revela seu amor, sabe, irmãos, que nos liberta de todos os nossos pecados, e não há mais condenação em nós que estamos em Cristo Jesus. Sabemos que hoje o nosso maior inimigo é a condenação. É aquilo que o diabo fala a nosso respeito. E às vezes o diabo diz: não, você não é esse rei, não, você não é sacerdote, é nada. E aí nós acreditamos. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1, abre aí para mim. Romanos 8, 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Coloca ponto aí na sua Bíblia, ponto. Se tem esse acréscimo aqui de teólogo, você pode pôr um ponto, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aí é acréscimo de teólogo. Isso no original. Quem na sua Bíblia para em Cristo Jesus? Levante a mão, olhe na sua Bíblia e para em Cristo Jesus esse texto. Deixa eu ver. Olha aí, vários irmãos, alguns não trazem mais Bíblia para o culto, aleluia, mas confere em casa esse texto que você vai ver que algumas traduções original, ela para que nenhuma condenação há. Aqui, o irmão traduziu aqui, na RA, né? RA diz: agora pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí os teólogos falam: pastor não, os teólogos conversando disseram: vamos acrescentar algumas coisas, senão os crentes vão fazer festa com esse texto aqui. Eles vão achar que o negócio está muito fácil, vamos acrescentar alguma coisa, e eles acresceram aquele restante. Mas o texto original é esse aqui: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém em Cristo Jesus aqui? Tem alguém que está em Cristo Jesus aqui? Então essa palavra é para mim, é para você, você pode usá-la. Quando o diabo tentar falar algo a seu respeito, use essa palavra: eu não estou mais debaixo de condenação, porque Cristo me lavou, me purificou, me santificou e me regenerou.
perdoou. Amém, irmão? E ainda me constituiu rei e sacerdote. Você pode usar essa palavra, você pode usar essa mensagem, mas preste atenção, vamos avançar um pouco mais. Eclesiastes capítulo 8, versículo 4, deixa eu ler com você. Eclesiastes capítulo 8, versículo 4, olha o que diz o texto: porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Olha só, e quem lhe dirá o que fazer? Olha só, a autoridade do rei tem o quê? Autoridade suprema. Tem rei aqui ou não? Coloca naquela outra versão. Vamos ler naquela outra versão que diz o texto. Volta lá um pouquinho, fazendo favor, só para os irmãos ter clareza. Volta naquela. Olha o que diz nessa versão: porque a palavra do rei tem? A palavra do rei tem? Eu estou surdo hoje. A palavra do rei tem? Poder, diz o texto, irmão. E quem é o rei? Quem é o rei? Quem são os reis constituídos por Cristo? Quem são os reis constituídos por Cristo? Dá para bater no peito e dizer: sou eu, pastor, sou eu, sou rei, sou sacerdote, sou ministro de Deus. E diz assim: a minha palavra, diga comigo, a minha palavra tem poder. Amém, irmão? Amém? Se você ler o texto da palavra de Deus, ele fala: tudo que você ligar na terra terá sido ligado no céu, tudo que você desligar aqui vai ser desligado lá. Sabe por quê? Porque a sua palavra tem poder. Poder para mudar a circunstância, poder para mudar, sabe, querido, tanta coisa, mas tanta coisa. Mas olha só, entenda uma coisa: nós somos ministros da graça. Nós somos ministros da graça, da nova aliança, escolhido para abençoar em nome do Senhor e também para decidir demandas. Irmão, nós acabamos de ver que a palavra do sacerdote do rei tem poder. Mas poder para quê? Para decidir demandas. Sabe, querido, nós temos essa palavra, nós temos essa autoridade para decidir algumas demandas sobre a nossa vida. Eu não sei qual é a demanda que você tem na sua casa, eu não sei qual é a demanda que você tem no seu trabalho, eu não sei qual que é a demanda, eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que se você usar a autoridade que está sobre você para declarar a respeito de alguma coisa, assim será, diz o Senhor. Assim será, diz o Senhor. Mas você vai ter que usar da sua autoridade em dizer ao caos, em dizer a demanda que você está vivendo, para que essa coisa se mude, para que essa circunstância mude. Mas é isso que você precisa entender. Você precisa usar da autoridade que está revestido. Você está revestido de autoridade. Acabei de te mostrar na palavra. O Senhor te constituiu como rei e sacerdote. Mas sabe qual que é o nosso problema, irmão? Nós temos aquela questão, às vezes nós somos religiosos demais em relação a essas coisas, e nós mistificamos muito isso aqui. Sabe, querido, as demandas, as controvérsias são criadas pelo diabo. Ô irmão, o diabo sabe que se você usar de autoridade, se você usar a palavra que o Senhor te deu, sabe, o diabo sabe que se você usar todas elas, sabe, querido, você vai destruir as suas obras, destruir. Mas nós somos os sacerdotes, irmãos, nós é que decidimos as demandas, nós é que vamos decidir. Deuteronômio capítulo 21, 5, olha o que diz o texto da palavra, olha só, Deuteronômio 21, 5, então, se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem, e para abençoar em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda, através da palavra da boca do sacerdote. Tem sacerdote aqui ou não? Tem sacerdote nessa noite ou não? Tem sacerdote aqui ou não? Sacerdotisa, as irmãs estão com a mão tudo baixo. Sacerdotisa tem também ou não? Quando eu falo sacerdote, rei, eu estou falando no geral, amém, irmãs? Você também pode levantar a mão que você é uma profeta de Deus também, você é uma mulher de Deus, então eu entendo assim. Mas preste atenção, há sobre nós uma unção dupla. Cadê os irmãos que amam a unção de Deus aqui? Cadê os irmãos da unção? Cadê os irmãos do reteté?
Cadê os irmãos cheios do Espírito Santo? Quero dizer para você nessa noite que há uma unção dupla sobre a sua vida. Sabe, meu irmão, a palavra do rei e também a palavra do sacerdote está sobre a sua vida. E em nossas palavras nós temos autoridade para exercer, sabe, querido, uma unção dupla. E no Velho Testamento, irmãos, sempre que os anciões, juízes são mencionados, eles são ministros da lei, sabe? Eu comecei essa semana da aula de profetas maiores para os irmãos do seminário, e nós estamos avaliando esses profetas que foram levantados por Deus. E essa semana nós estávamos falando sobre Isaías, porque o profeta é aquele que fala antes que acontece, é ou não é? O profeta é aquele que fala antes de acontecer. Jesus foi profetizado 700 anos antes dele nascer. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou que viria o Messias. Abre lá em Isaías 53, versículo 4, mostrar para você. Você já conhece, mas vamos falar na Bíblia que não fica a palavra minha. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Versículo 6, ele diz assim, olha só: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 7, ele diz, e ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Versículo 8, ele diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Amém, irmão? Isso aqui Isaías estava falando de Jesus Cristo. Aqui Isaías profetizando que viria o Messias, aquele dizendo que viria aquele que nos consolaria, ia trazer cura, sabe, irmãos, ia trazer libertação, ia trazer, sabe, então aqui Isaías está falando dele 700 anos antes dele nascer. Presta atenção como que é tão poderoso, irmãos, a palavra da profecia. Irmãos, isso é poderoso demais, mas preste bem atenção. Houve um momento também, estava essa semana compartilhando com os irmãos, que Davi, nós sabemos da história de Davi, ele herdou o reino de Israel, ele uniu as tribos novamente, que estavam todas desunidas, né, na época do rei Saul, e aí Davi então herda o reino, e Davi traz novamente as 12 tribos, sabe, Davi ajunta novamente essas 12 tribos, e aí nós sabemos que depois disso, Davi reinou 40 anos, e nós sabemos que depois o seu filho, Salomão, herdou o reino. E nós sabemos, irmãos, se você for ver a história de Salomão, você sabe que Salomão foi o homem mais sábio do mundo, sim ou não? Quem sabe disso? Foi um homem com muita sabedoria, um homem que pediu a Deus que Deus desse a ele sabedoria. O Senhor falou: escolha o que você quiser que eu te dou, me dá sabedoria. Foi um homem muito sábio. Mas a Bíblia relata, irmão, que o final do reinado de Salomão, a Bíblia relata que Salomão, ele começou a transgredir a lei do Senhor. O Senhor disse para ele que para que ele não casasse com mulheres estrangeiras, e a Bíblia relata que ele começou a casar com mulheres estrangeiras. Salomão tinha 700 mulheres, irmão, e 300 concubinas, 300 concubinas e 700 mulheres. Então Salomão começou a casar, achava uma mulher bonita, casava, achava uma bonita, casava, não importava se era de outra, né, tribo, não importava se era de outra nacionalidade, Salomão casava. E a Bíblia relata, irmãos, que a ruína de Salomão foi a desobediência de Salomão em se misturar com povos de outras nações. E a Bíblia diz que quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão de Salomão, herdou o trono de Salomão. Mas só que a Bíblia relata, irmão, que as 12 tribos tiveram uma cisão.
A Bíblia relata que as 12 tribos se dividiram novamente, e Roboão assumiu 2 tribos somente, e Jeroboão, que era um servo de Salomão, que também se corrompeu, herdou 10 tribos, e aí se dividiram de novo o povo de Israel. E a Bíblia relata que eles começaram a adorar outros deuses, começaram a se misturar com outras mulheres, e aí que vem a história dos profetas, que aí eles começaram então a cada um viver sua vida, e Deus então começa a levantar os profetas para advertir aquele povo e colocá-los novamente no trilho. Então Deus levanta Isaías, Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ezequiel e Daniel como profeta, para advertir, para falar ao povo, para corrigir o povo. Mas preste atenção, irmão, só para você ver como isso é muito sério. Às vezes você não sabe, mas você não sabe por que muita coisa se calou na sua vida. Às vezes você não sabe por que muita coisa não acontece na sua vida. Às vezes você não sabe por que sua vida está travada. Às vezes você não sabe por que as coisas na sua família não rompem. De repente, não está tendo mistura aí não? Não está tendo mistura do evangelho com outras coisas aí não? Não está tendo cisão aí na sua vida não? Porque preste atenção, o mover de Deus parou na vida daquele povo quando houve mistura, quando houve essa cisão, o mover de Deus parou. Então, querido, preste atenção. Muitas vezes eu estou falando aqui com você e você está viajando aí, pastor, isso não é comigo não, isso não vai acontecer, porque eu posso dizer para você, pode ser que algo parou, porque às vezes você parou também de ser, você se calou. Tem muito profeta calado hoje em dia, tem muitos irmãos na igreja que Deus levantou, que Deus deu uma identidade, porque você tem uma identidade. Deus, nós acabamos de ler aqui em Apocalipse, o próprio Cristo te deu essa identidade, profeta e sacerdote, rei e sacerdote. Mas preste atenção, hoje muitas vezes o diabo tem calado muitas pessoas dentro da igreja, para que elas não professem, para que elas não falem, para que elas não sejam profeta em casa, no trabalho, na rua, na escola. E aí, sabe, querido, eu quero dizer algo para você: profeta calado não prospera. Eu disse isso nessa manhã para os irmãos. Tem muitos irmãos engavetando coisa que Deus te deu. Tem irmãos pegando palavras de profecia, conhecimento bíblico e engavetando, se calando, não professando mais, não falando mais. Sabe por quê? Porque o diabo te calou de alguma forma. E aí você pega tudo isso, vem num culto como esse profético, pega essa palavra e engaveta, e não usa lá na sua casa, não usa no seu trabalho, não determina nada sobre a sua vida. Preste atenção, irmão, é você que determina o rumo da sua vida, na onde você vai chegar, o que você vai conquistar, o que você vai ter, é você que determina. Deus não te dá nada de goela abaixo, não vai fazer isso. Deus só vai dar aquilo que Ele projetou no seu coração, e você falou, você decretou, você determinou, você falou. Eu falei para os irmãos aqui, que Deus, mediante aquela palavra que nós recebemos em dezembro, que o Senhor ia acelerar algumas coisas em nossa vida. Eu fiz um filme da minha história. Vai fazer 10 anos que eu cheguei aqui na Moreninha. Vai fazer 10 anos que eu cheguei aqui. Sabe, irmãos, e esses últimos 10 meses que eu tenho vivido, o Senhor me acelerou minha vida de tal forma, que o que eu não conquistei aqui em 10, Deus me deu em 10 meses. O que eu não conquistei em 10 anos, Deus me deu aqui em 10 meses apenas. Sabe, irmão? Pastor, mas porque o senhor é pastor? Não sou nada mais do que você, sou a mesma coisa do que você. Eu só creio na palavra da profecia, eu só creio naquilo que Deus tem determinado a meu respeito. Quanto mais revelação você tem, mais você usufrui dela. Sabe, irmãos, e nós temos que usar isso, nós temos que fazer disso, sabe, querido, a nossa maneira de vida. Eu me lembro o dia que minha esposa falou: amor, vamos lá no terreno orar. Eu falei: como assim, eu orar no terreno? Eu não quero ir orar no meio da braquiária. Ela falou: vamos lá orar na nossa casa. Eu falei: nem em casa tem lá. E ela falou: vamos lá. Porque, irmãos, preste atenção, Deus dá para cada um uma ousadia de fé. Deus dá para cada um de nós uma medida de fé. A medida como você vai exercendo, Deus vai te dando. E eu não tinha fé no começo para construir minha casa, eu não tinha, mas minha esposa tinha.
e ela disse: vamos no terreno. Aí chegamos lá, aquela braquiária dessa altura, e ela entrava lá pulando os matos, as braquiárias, e levantava a mão dela e orava: Senhor, já vejo a varanda, já vejo o quarto, já vejo. Eu falo: essa mulher é louca. Está vendo? Eu estou vendo braquiária, ela está vendo casa. Mas a fé dela, a determinação dela, produziu aquela casa. Porque se você falar assim: pastor, fala para mim, me conta, como que foi que você fez? Eu não vou conseguir te explicar. Não vou conseguir. Só vou dizer para você: foi algo sobrenatural. E Deus age assim, irmão. Deus quer que você também age dessa forma. Você entenda que a sua palavra, ela é dessa forma que funciona. Sabe, irmãos? Porque se nós formos apenas falar o que nós estamos vendo, não é fé. Isso não é fé, não é profecia. A palavra de profecia é você falar, é você determinar, é você dizer o que você não está vendo, mas você está crendo. Eu estou crendo que meu casamento vai melhorar, eu acredito nisso, na palavra do Senhor. E aí você ora pelo seu casamento, você determina sobre a sua casa, você determina sobre os seus filhos, você determina sobre a circunstância que está à sua frente. Mas muitas vezes nós não cremos, sabe, irmãos? Então preste atenção no que eu quero te falar. Nós somos ministros da graça, sabe, associado a tudo isso nós estamos falando. Jesus falou com a figueira e a figueira secou. Eu já falei sobre esse texto com você. Ele falou com os demônios foram expulsos. Ele falou com o mar se acalmou. Sabemos, ele falou com coisas, inanimadas, e isso também aconteceu. Nós também precisamos falar com as nossas circunstâncias, irmão. Você precisa falar sobre as suas circunstâncias. Você precisa abrir a sua boca. Nosso problema hoje é que nós ficamos calados. Tem irmão que ele não sabe responder nada. Ele não sabe falar nada. Ele só fica, Ele vem no culto assim, ele fica, Irmão, e aí, como é que tá? Ele só sabe falar isso. Ele não sabe profetizar, ele não sabe falar. Ele não sabe dizer: pastor, a coisa não está boa não, mas vai melhorar porque eu estou orando. Ele não consegue, porque a circunstância domina ele. Tem pessoas que a circunstância domina. E aí, irmão, como é que você está, pastor? Está feio, o negócio está ruim, não sei não. Olha, eu já estou me preparando para o pior. Espera aí, irmão, olha aqui para mim. Você tem uma palavra. Você tem um poder que emana de você. Há algo que habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus, que é vida. É vida. Sabe, irmãos, nós somos tão admiradores de profeta. Eu não sei você, mas eu gosto muito de alguns profetas da Bíblia. E eu admiro a fé deles. E alguns irmãos até assim, a gente comenta e fala: rapaz, quando eu chegar no céu, quando você chegar no céu, deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Quem você gostaria de ver da Bíblia, assim, que você, sabe, assim, você fica admirado de ver a história? Tem algum profeta que você gostaria de ir lá no céu, dar um abraço, conversar com ele, perguntar alguma coisa para ele ou não? Moisés, você perguntar para Moisés: e aí, Moisés, como que foi atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto? Como que foi você ver ali aquele paredão de água, você fazer assim, ó, para os tubarão do outro lado, porque com certeza aqueles tubarão que você ficou nervoso tentando atacar o povo, não é? Porque no mar tinha tubarão, tinha aquelas coisas, e você passou em pé enxuto assim. Irmão, eu penso, as crianças olhando para aqueles tubarão, porque com certeza tinha peixe lá, né? Porque um paredão foi levantado dos dois lados de água, e eles passaram. Você queria conversar com Moisés ou não? Quem que você gostaria de conversar? Com Josué? Quem que você gostaria? Qual profeta? Elias. Alguns irmãos falaram hoje de manhã: eu queria ver Elias, conversar com Elias. Elias foi transladado para o céu, foi para o céu sem passar pela morte. Você queria falar com Elias? Quem você queria falar? Com Davi? Você ia perguntar para Davi como é que foi matar os gigantes? Quem gostaria de ver Davi? Perguntar para Davi. Você gostaria ou não? Quem gostaria de falar com Davi? Quem gostaria de falar com Gideão? Eita, Gideão, você é um medrosão, hein, cara? Encarou um exército, hein? Com quem que você gostaria de conversar? Você gostaria de ver algum desses profetas? Quem gostaria? Deixa eu ver. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu acredito assim, que esses profetas estão lá no seio de Abraão agora, que um dia nós vamos estar com eles, amém, irmão? Você vai ver Davi, você vai ver todos eles lá no céu, amém? Quem está indo para o céu? Aleluia, você vai ver os profetas lá.
Deixa eu te falar uma coisa. Eles estão lá no seio de Abraão agora, ou lá no tantas teologias que tem a respeito disso, mas olha aqui para mim, eu acredito que eles devem estar lá conversando entre eles, e dizendo assim para o outro: cara, como que será que é ter o Espírito Santo morando dentro de você? Porque no Antigo Testamento, irmão, esses profetas não tinham o Espírito Santo morando dentro deles. O profeta recebia o Espírito, profetizava para a congregação e ia embora. O Espírito ia embora. Não, você já parou para pensar essa história aqui? Então eles não tinham o Espírito Santo da maneira como você tem, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Ele não vem uma vez por ano apenas e fala com você e vai embora. Ele mora dentro de você. E eu, irmãos, eu fico pensando que esses profetas irão perguntar: como que é ter o Espírito Santo morando em você? Como que é poder ser usado pelo Espírito Santo o dia inteiro? Como que é poder sair poder de você, você orar por um enfermo e ele ser curado? Como que é você impor a mão e a pessoa falar em línguas estranhas, que eles não falaram no Antigo Testamento? E você está querendo ver um profeta. Posso te falar uma coisa? O dia que você pisar no céu, os profetas vão correr atrás de você. Me conta, fala para mim como é que é isso, como é que é ter o Espírito Santo morando, como é que é você poder orar pelo enfermo, como é que é você poder expulsar um demônio. Fala para mim como é que é esse negócio aí, conta como é que é isso. E tudo isso está à sua disposição. Eu acredito que eles vão querer trocar um papo com você lá. Mas deixa eu te contar. Aí se ele falar assim: conta um testemunho seu para mim, de como foi sua vida cheia do Espírito, o que você vai contar para ele? Você vai falar: então, Davi, isso aqui acontece, Davi. Cara, estava difícil demais, Davi. Não foi fácil para mim, cara. As profecias eu engavetava. Eu usava, Davi, porque era muito difícil, Davi. E Davi doido para falar: como assim, querido? O Espírito Santo veio só uma vez. O Espírito Santo só veio uma vez sobre mim. Eu matei um gigante. Agora ele mora e ele dorme, acorda, toma banho com você. E você está dizendo que não teve nada? Você não tem nada para contar? Nenhuma história para mim? Eu não acredito nisso. Eu acredito que você vai ter muitas histórias para contar, de coisas que Deus fez através de você, através da palavra de poder que está na sua vida, através do seu testemunho da palavra que você usou. Eu acredito em você. Eu acredito por você. Sabe, irmão, nós vamos usar esse poder, essa unção que nós temos de profeta, de sacerdote, para mudarmos e para podermos usar isso em casa, no trabalho, na rua, por onde nós estivermos. Palavra do sacerdote, a palavra do rei, porque essa palavra tem poder. E nós temos que entender uma coisa: a nossa fé é liberada, irmãos, por meio da palavra. Nós conhecemos um texto de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler de novo o texto. Você conhece, mas eu quero ler com você, onde o texto diz: e nós temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Nós cremos, também nós falamos. Esse aqui, irmão, isso é o Espírito. Sabe, nós temos o mesmo espírito de fé. Nós cremos, por isso nós falamos. Esse é o espírito de fé. E também é chamado do espírito de profecia. Vamos ler Apocalipse 19:10. Preste atenção nesse texto aqui, que ele é muito importante. Olha o que diz a palavra de Deus. Apocalipse 19:10. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não façais tal, sou teu conservo, e teus irmãos, e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui que eu quero me prender um pouquinho com você, sobre o espírito de profecia, o espírito de Cristo. Sabe, irmão, a palavra
poderosa. Eu ministrei ela para os discipuladores esses dias, ministrei para os pastores, a pastora ministrou para os irmãos sobre o Espírito de Cristo. Isso é algo totalmente importante, porque você vai poder entender isso a respeito do Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é algo assim totalmente, diferente. Olha só, vamos entender um pouco. Como ministro da graça, irmão, nós temos um espírito profético sobre nós. Você acredita nisso ou não? Você acredita nisso ou não? Há um espírito de profecia na sua vida? Porque tem gente que não crê nisso. A palavra de Deus diz que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você tem um espírito de Cristo em você. Você tem um espírito da profecia em você. Isso significa que o espírito de profecia sempre centraliza Jesus. O espírito da profecia centraliza Jesus, não centraliza o homem. Olha aqui para mim. Toda vez que um profeta falar da parte dele com você, você pode ter duas opções com ele: em descartar o que ele fala. Você tem autoridade para descartar, porque quando eu falo alguma coisa que vem de mim, eu falo, é grifo meu. Se você quiser descartar, você descarta. Eu já falo assim logo para a pessoa não ficar presa em mim, porque o que ele tem que atentar é para o Espírito de Cristo, é para a palavra de Cristo, que está no Evangelho de Cristo. Não o que eu estou dizendo, que eu penso, que eu acho, que eu gosto, ou que eu quero. Então você tem essas duas opções: de você pegar o conselho para você, ou descartar e ficar com aquilo que Cristo fala. Sempre nós vamos avaliar dessa forma. Sabe, irmão, há dois tipos de profecia que nós podemos entender, que são as profecias causativas e as profecias não causativas. Eu quero aqui poder te trazer para você entender. Sabe, quando nós colocamos essa questão da profecia causativa, é a profecia a qual você conhece a palavra de Deus e você fala através dela. Um exemplo que você pode orar assim: eu serei um homem próspero pela graça de Deus. Olha só, porque o favor de Deus está sobre mim. Esse é um tipo de oração que você pode orar. Isso é uma profecia causativa, que você conhece a palavra e ora. Então você conhece, então você está causando, você quer trazer aquilo para você trazendo aquilo para a sua vida. Então essa é uma profecia causativa. Outra tipo de profecia é aquela que alguém levanta e fala algo a seu respeito. É como eu disse antes para você, é você falar antes. Profecia é falar antes de acontecer. Profecia é isso, você fala antes. Agora tem gente que quer andar por aquilo que vê. Ah não, preciso ver, preciso sentir, preciso tocar, será que vai acontecer? Não, então isso não é profecia. Profecia é quando você fala antes. Quando aquilo acontece, sabe, você vem falando e pode até repetir, viu, irmãos? Tem coisa, a profecia causativa, você pode orar ela todo dia na sua vida. Você pode profetizar todo dia sobre você mesmo. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós achamos que profecia só vem quando desce do céu uma carruagem de fogo. Que é isso, meu Deus do céu? É o profeta está chegando. O fogo vem, um redemoinho cai da igreja e o profeta vem. Eis que te digo. Aí você acredita. Se um profeta não ir lá falar com você, você não acredita que é de Deus. E tem que ser profeta ungido, senão não acredito. Tem que ser um pastor. Se não falar um pastor, não acredito. Um irmãozinho aí, peraí, um comedorzinho de arroz e feijão falar comigo? Sai fora. Peraí, como é que esse irmãozinho quer falar comigo? Quem é ele? Quem que ele está pensando que é para me entregar a palavra? Esse é o seu problema. Esse é o maior problema dos crentes dos dias de hoje. Preste atenção, irmão. Você tem que acreditar no que diz a Bíblia. Nós acabamos de ler em Apocalipse que o próprio Jesus nos constituiu rei e sacerdote. Mas agora, quando nós determinamos só uma pessoa vai falar comigo, isso é religião, se chama religião. Isso se chama religiosidade, porque Deus pode usar uma pessoa lá na sua célula para falar com você, e ser o mais pecadorzinho que tem lá, mas seu problema é que você não acredita nele. Seu problema é que você acha que ele não tem unção para falar com você. O problema é que você acha que aquele tipo de gente não serve. Esse é o nosso problema. Irmãos, posso falar uma coisa? Deus fala conosco em coisas tão simples, e usa pessoas tão simples para falar conosco, mas depende do solo do seu coração. Depende do solo do seu coração, que às vezes seu coração está fechado. Seu coração só recebe se for
ungido, maravilhoso, vir aqui falar comigo, senão eu não acredito. Sabe, querido irmão, uma das coisas, das profecias causativas que vai acontecer conosco, quem está vendo isso aqui? Isso aqui é um grão de milho, isso aqui são um grão de milho. As irmãs usaram na decoração ontem da conferência, celeiros fartos, e assim será, em nome de Jesus, né? E preste atenção numa das coisas, que tem muita coisa na sua vida que está travada em você, porque você não usa a palavra de profecia que está na sua boca. Porque profecias são sementes, e agora essa semente aqui, se você deixar essa semente num saco, isso aqui vai dar algum milho nesse saco? Não dá. Deixa eu te falar uma coisa para você, um grãozinho de milho como esse aqui, ó, um grão de milho desse aqui que está na minha mão, ele pode produzir 500 grãos, 500, esse grãozinho aqui, ela pode produzir num pé de milho, 3 espigas de milho, que podem dar 500 grãos desse aqui. Mas posso fazer uma pergunta? Se esse grão ficar nesse saco aqui pelo resto da vida, quantos grãos ele vai produzir? Nenhum. Aqui no saco nenhum. Sabe por quê? Porque ele não foi semeado na terra. Todo grão, toda semente só produz se ela for semeada. Assim é a palavra da profecia, se ela não for lançada, semeada, ela não vai produzir nada, nada. Sabe por que tem muita coisa que não acontece na sua vida? Porque você não fala, porque você não declara, porque você não usa a palavra, porque você pega o que você recebeu e coloca no gaveta, deixa dentro do saco. Esse é o nosso problema. Sabe, irmãos, tem muita coisa, presta atenção no que eu vou te falar, que é você que promove. Tem muita coisa na sua vida que só vai acontecer o dia que você abrir a sua boca e determinar, e falar, e declarar, em unir a sua fé com a sua família, unir a sua fé com a sua esposa, unir a sua fé com o Senhor, e pegar a palavra que já foi lançada e semear a palavra. Semear a palavra. Sabe, irmão, esse muitas vezes é o nosso problema. Nós somos profeta calado, nós não professamos, nós não falamos, nós somos igual passarinho quando nasce no ninho. Já viu o passarinho no ninho? Ele fica assim, ó, quer ficar recebendo comidinha na boca o tempo inteiro. O problema dos crentes é esse, pastor Tiago, eles ficam o tempo inteiro, cara, tem medo de semear, de falar, de declarar. Estou semeando, vou ser próspero, vou ser bem sucedido, vou crescer, vou avançar, eu vou ser curado, eu vou casar, Deus vai me dar tudo, Deus já providenciou, porque eu sou mais do que vencedor. Aí você vai semeando, um dia você vai acordar, essas sementes vão estar produzindo, crescendo, avançando, irmão. Entenda isso nessa noite, por favor. Por favor, você tem tanta palavra que foi revelada e entregue no seu coração, que você precisa falar a seu respeito, você não fala. Então, mas Deus está esperando você mesmo falar, tem que sair da sua boca. Eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Ô irmãos, ontem eu tinha recebido um desafio de pedalar até no aeroporto. Pastor Eduardo mandou lá, Daniel, te espero aqui. Falei, me desafiou, agora lascou, agora eu tenho que ir lá. Eu vou lá naquele aeroporto, nem que eu volte de lá numa maca, mas eu vou lá, vou pedalando até lá. E eu determinei ontem que eu ia. Falei, rapaz, eu vou mesmo. Quando eu saí daquele portão aqui do prédio, que eu falei, eu tenho que chegar no aeroporto, o diabo falou, você não vai aguentar não. Eu falei, vou aguentar, eu vou lá. Lancei a semente e fui. Cheguei lá, irmãos, os irmãos veio preocupados, foi daqui pedalando, pastor, e aí, tudo bem? Pastor, e a perna? Os irmãos estavam preocupados comigo, os irmãos cuidam, né, da gente, né? E aí, pastor, quer uma aguinha, uma água de coco, quer Gatorade, quer um energético, quer, né, para dar uma, sabe, irmão, tem coisas que Deus vai desafiar você. O pastor falou agora no dízimo, tem coisa que Deus vai desafiar você, a pegar o que você recebeu e semear, falar,
plantar, declarar: eu vou conseguir, eu vou chegar lá, Deus vai me sustentar, eu vou liderar essa célula, ela vai multiplicar, ela vai crescer, eu vou avançar, nós vamos crescer, nós vamos chegar a 200 células de crianças, nós vamos ser mais de milhares de crianças. Sabe por quê? Nós estamos semeando, nós estamos plantando. Eu não fico guardado essa palavra, eu semeio todo dia, todas as manhãs, na oração, eu semeio, eu declaro. Meu Deus! Palavra guardada é como semente encarunchada. Vai chegar um dia que essa semente guardada não vai prestar mais nem para plantar. Tem muito crente hoje que a boca dele é um túmulo. Tem boca de crente que é túmulo. Não sai nada de bom de lá. Não fala nada, só tem palavra negativa. Só tem palavra negativa. Ô irmão, preste atenção no que eu estou te falando. Deus quer levar você para outro nível. Deus quer te levar, mas Deus quer levar você a visualizar suas conquistas, a declarar suas conquistas, a profetizar suas conquistas, a declarar coisa boa a seu respeito. Sabe por quê? Porque Deus é tão poderoso. Olha o que diz Jeremias 29:11. Meu Deus, a hora voa aqui nessa igreja. Meu Deus do céu. Senhor, para os relógios, todo mundo, quebra todos os relógios agora. Aleluia. Jeremias 29:11. Porque às vezes você mesmo tem pensamentos a seu respeito, mas Deus tem. Porque tem pessoas que não tem, nem ele mesmo tem pensamentos bons a respeito dele. Mas quero dizer para você que Deus tem. E quando Deus tem, Ele te dá a palavra para você falar. Ele diz aqui: porque eu pensei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que semear. O fim que você semear, você vai colher. O fim que você declarar, você vai colher. O fim que você esperar, eu quero colheita, eu quero prosperidade. Então estou semeando a palavra, estou semeando todo dia, estou declarando, estou regando. É o que só se cumpre quando você faz isso. Amém, irmão? Quantos estão me entendendo nessa noite? Essa é a palavra do Senhor para você. Então olha só, nem deu para terminar tudo, aleluia, mas vamos embora. Sabe, querido, nós temos que ter esse entendimento correto da palavra do Senhor a respeito daquilo que Deus tem nos entregado. Nós temos caminhado, irmão, não sei se você percebe. Se nós formos abrir aqui para um culto de testemunho, vai ter vários irmãos vindo aqui contar o que Deus está fazendo na vida deles. Mas foram homens que pegaram e decretaram palavras, falaram antes de acontecer, declararam antes, visualizaram antes. Quantos irmãos que nós já conversamos, esse foi o pastor, Deus me deu uma visão, Deus me deu isso, e foram e conseguiram crescer e avançar. Mas irmão, preste atenção numa coisa: as suas demandas começam lá no seu quarto de oração. Peça para Deus. Se você não tem, peça para Deus. Fala: Senhor, eu quero ter a minha história, eu quero escrever minha história, eu quero ter uma história de sucesso no Senhor, de crescimento, de avanço, de conquista. Eu quero casar, eu quero ser bem sucedido, quero ter minha esposa, quero ter minha família, sabe, eu quero ser bem sucedido aqui. Não, eu não estou dizendo, irmão, só de riqueza, de dinheiro, não é isso que eu estou te falando. Estou falando de prosperidade, engloba todas as coisas. Prosperidade não é só dinheiro, porque tem gente que tem dinheiro e não é próspero. Prosperidade é saúde, paz, alegria, é paz no coração, é harmonia, ser feliz, é poder fazer o que gosta. Isso é prosperidade, sabe, querido? É você ser bem sucedido, o Senhor desafiar você. Irmãos, preste atenção no que eu quero te falar. Deus tem tanta coisa por realizar ainda, irmão. Deus tem tanta coisa por realizar. E eu quero te falar algo para você. Hoje, nessa manhã, eu estava aqui no culto da Rede da Família, e o culto estava cheio, irmãos, igual esse culto aqui, culto lotado pela manhã. Eu vi aquelas famílias vindo aqui. Eu falei: meu Deus, não dá mais para fazer um culto só. Não dá mais, não tem mais jeito, não dá mais, não tem mais como. Nossa igreja não comporta mais um culto só. Não dá. E isso antes para nós era motivo de oração e declaração. Nós declarávamos, profetizávamos, ia ter 2 cultos. Agora a oração vai mudar. Nós queremos o 3º culto para a glória de Deus, sabe? Nós vamos orar diferente, porque nós temos visualizado que Deus quer salvar milhares e milhares de pessoas. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar, sabe, irmãos? E nós vamos começar a semear esse tipo de mensagem, de palavra. Temos pregado o Evangelho da Graça, várias pessoas têm se convertido, nossas células estão lotadas, graças ao Senhor Jesus, sabe? Nossas células esse ano, irmãos, eu acredito, nós vamos ter uma grande colheita. Nós vamos ter uma grande colheita. Sabe por quê? Porque nós temos semeado
semear de mão cheia, sabe? Nós temos declarado, profetizado de mão cheia, e assim nós vamos colher, porque nós estamos semeando muito, e nós vamos colher muito para a glória de Deus, aleluia, amém, irmãos? Que assim será, nossos celeiros serão fartos para a glória de Deus, nós vamos colher crescimento, nós vamos colher abundância de prosperidade, de cura, sabe? Nós vamos colher da parte do Senhor. Ele vai levantar você nesse tempo como um profeta nessa geração, para crescer, avançar, prosperar em todas as áreas da sua vida, e tudo que você colocar a sua mão será bem sucedido. Você será bem sucedido. Por isso não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, querido, fique em paz. Deus tem nos chamado, Deus tem nos levantado. Às vezes você pode falar: pastor, eu sou o menorzinho. Então, meu filho, se prepara. Deus é especialista em pegar os menores e fazer deles os maiores. Deus é especialista nisso. Se você se sente como eu, o menorzinho da turma, seja bem-vindo. É você que Deus quer usar. É você que Deus quer levantar como uma voz profética nessa nação. É você que Deus quer levantar para falar da parte do Senhor. Amém, queridos irmãos? Se coloque de pé onde você está nessa noite. Eu quero orar por você. Deus quer nos usar, sabe, irmão? Mas olha aqui para mim antes de eu encerrar. Você conhece a palavra do Senhor que Naamã era um homem que tinha a sua... Naamã era um homem reconhecido, conhecido na época. E Naamã pegou uma doença. E Naamã foi diante de um profeta. Ficou sabendo que o profeta orava e ele poderia ser curado. E Naamã foi até esse profeta. E esse profeta mandou um recado para Naamã. Falou para ele: manda ele mergulhar no rio 7 vezes, que ele vai ser curado. Mas Naamã, ele não queria isso. Naamã queria ser atendido pelo profeta. Naamã queria que o profeta colocasse a mão na cabeça dele e dissesse: está curado em nome de Jesus, vai embora. Mas não foi isso que aconteceu. O profeta falou para ele: vai lá no rio e toma banho 7 vezes. E ele ficou indignado. Ele foi, mas indignado. Isso nos traz, irmãos, muitas vezes um entendimento do quê? De que muitas vezes nós queremos, sim, que Deus opere em nossa vida, mas nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Nós queremos que Deus faça do jeito que eu estou pensando. E muitas vezes Deus não vai fazer do jeito que você pensa. Deus vai fazer o contrário do que você pensa. Deus não vai fazer do jeito que você quer. Ele não vai fazer do jeito que você quer. De repente a embalagem não é boa, não é do jeito que você gostaria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele vai agir do jeito que ele quer, sabe? Deus pode mover céus e terra a seu favor. Então, querido, não coloque alguns pontos para Deus mover na sua vida. Apenas se entregue, libere, deixa Deus agir, não importa como. Eu não quero saber como, só quero ver o mover, o poder e a unção de Deus fluindo. Não queira colocar os passos para Deus agir. Não, irmão, abra o seu coração, deixa Deus falar, Deus agir da maneira dele. Só esteja apercebido para o mover do Senhor na sua vida, sabe? Porque Deus, ele vai agir da maneira que ele quer. Naamã foi abençoado, foi curado, mas teve que tomar banho 7 vezes. Você está me entendendo? O Jesus é assim. Tem um que vem nele e fala: Senhor, se tu queres, o Senhor pode me curar. Ele fala: então seja curado. Pronto, eu quero, rapidinho. Você vê como Deus age? Você vê como que Deus move? Sabe, meu irmão? Então não coloque limites para ser usado por Deus. Tem gente que coloca limite: não, só vou até aqui, daqui para lá não pode. Não faça isso não. Se entregue por completo ao Senhor. Você é profeta do Senhor. Então Deus te chamou para ser profeta lá no seu trabalho. Deus te chamou para ser profeta. Sabe, irmão? Ontem eu vim andando lá da minha casa, chegando aqui no prédio, encontrei um picolézeiro lá na esquina. Ele passou por mim, eu falei: ei, tio, como é que está a venda? Eu falei: rapaz, está mal, hein, essa pandemia aí, ninguém compra nem picolé. Eu falei: vixe, está feio mesmo, hein? Aí eu falei para ele: mas Jesus pode mudar isso aí. Eu falei para ele. Falei: ó, se o senhor confiar no Senhor, ele pode mudar a história do senhor.
vim com ele dali até aqui, eu preguei o evangelho para ele. Da esquina da minha casa até aqui, eu falei de Jesus para o picolézeiro. E falei para ele: ó Deus, Jesus pode mudar a sua história. Confie no Senhor, entregue sua vida para Ele. Entregue para Ele, confie nele. Fale coisas boas, pense coisas boas, pense que Deus tem coisa. Falei para ele dali aqui, ó. Eu não sei o que ele vai fazer, mas que eu falei, eu falei. Eu falei de Jesus para ele, eu falei. Sabe, irmão, eu acredito que Deus com certeza vai usar essa semente que eu plantei no coração dele, porque eu semeei a semente no coração dele. Chamei ele para vir no culto, sabe? Ele mora longe. Eu falei: não, mas Jesus vai mudar a sua história. Sabe, querido, é aquele cântico, né? Tem um cântico que fala isso, não tem? Jesus pode ir, olha o que ele fez comigo. Já viu aquele louvor? Não, vai cantar não, mas é só para... Já viu aquele canto? Lázaro, né? Olha o que ele fez comigo, né? Não vou cantar não, senão vocês vão chorar de tanta unção, aleluia. Mas tem um cântico. É o Thales, né? Aí nem você está sabendo nada, você está com nada, né? Mas olha aqui para mim. Esse cântico, irmãos, é uma realidade. Se Jesus fez na sua, o que ele não pode fazer na vida de outro? Se Jesus moveu na sua vida, eu falo para os irmãos: se Jesus me usa, porque como não vai usar você? Se Jesus me usa, por que não vai usar você, irmão? É isso que nós temos que entender. Deus trabalha dessa forma. Então não coloque limites para Deus usar você. Não coloque, por favor. Sabe, querido, nós temos que fazer uma oração poderosa aos olhos do Senhor, que está em linha com a aliança do Senhor, irmão. Quando nós declaramos a palavra da nova aliança, ainda que numa breve afirmação, irmão, o poder de Deus é liberado. O poder de Deus é liberado. Quando nós oramos em linha, quando nós declaramos em linha, sabe, fazemos essa oração poderosa, sabe, conforme a nova aliança. Oh, querido irmão, há um poder que flui de você. Por isso nessa noite eu quero deixar você orar por alguns instantes. Semear a palavra na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Você vai declarar coisas. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está a sua casa, mas uma coisa eu sei, que o Senhor pode mover através das palavras. Deus pode mover através da sua oração. Deus pode mover através da sua fé. Então eu gostaria que você começasse a orar agora. Eu começasse a criar um ambiente profético sobre a sua vida. Começasse a criar aquilo que você quer conquistar, aquilo que você quer ver. Mas antes, meu irmão, você vai ter que falar. Você vai ter que orar. Você vai ter que determinar. Você vai ter que dizer algo a respeito disso. Na onde você quer que Deus te leve, na onde você quer que Deus, sabe, possa agir na sua vida. Você está precisando de cura, fala para Deus: Senhor, eu me vejo curado já. Senhor, eu já me vejo curado, porque a tua palavra me garante isso. Se você quer uma libertação para alguém da sua família, já veja ele liberto. Já declare: Senhor, eu vejo minha irmã, meu pai, meus tios, todos libertos servindo o Senhor. Declare. Se você está desempregado, fala: Senhor, essa semana ainda eu creio que eu vou conseguir uma porta de emprego. Eu já me vejo trabalhando, eu já me vejo saindo de casa para trabalhar. Comece a declarar, irmão. Comece a ser profeta aí onde você está. Comece a declarar. Use a palavra, use tudo que nós falamos agora e fale coisas boas a seu respeito. Declare algo sobre a sua vida. Declare, profetize agora. Se você está com a sua esposa, ore com ela. Declare também sobre o seu casamento, a sua vida, a sua casa, as suas finanças. Declare aquilo que você quer ver, aquilo que você quer conquistar. Profetize agora, declare agora, profetize agora, meu irmão. Declare em nome de Jesus, declare em nome de Jesus. Profetize agora em nome de Jesus. Ore, meu irmão, ore. Ore agora, declare, profetiza. Profetiza, irmão. Declare, profetize. Declare. Cadeias quebradas, Nós declaramos, Senhor. Nós profetizamos. Espírito Santo, ouço cadeias quebrando. profetiza, profetiza, declara agora, meu irmão, com fé no seu coração. Em nome de Jesus, ouço cadeias quebrando. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Declara, profetiza, levante as mãos
Profetiza, meu irmão. Declare agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, nós profetizamos agora, em nome de Jesus, as portas abertas. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, Pai, portas abertas. Nós profetizamos, declaramos crescimento, avanço, conquista em todas as áreas da nossa vida. Ó Pai, nós profetizamos conquista conjugal, familiar, financeira. Nós profetizamos, nós declaramos que vamos fluir na unção do Espírito do Senhor. Nós vamos fluir na unção do Teu Espírito, em casa, na rua, no trabalho. Nós somos profetas nessa geração. Nós somos reis e sacerdotes nessa geração. Por isso, Senhor, aquilo que nós falamos, ó Deus, aqui na terra, vai ser ligado nos céus. Nós ligamos agora prosperidade, avanço, crescimento da parte do Senhor em todas as vidas que aqui estão. Nós profetizamos portas abertas, portas abertas. Nós iremos conquistar, avançar, prevalecer contra toda e qualquer armadilha do diabo. Nós declaramos como igreja, em o nome de Jesus. Olha só, irmão, só um pouquinho. Olhe para mim um pouquinho, por favor. Entenda uma coisa. A nossa batalha está aqui, ó. Nossa batalha é na nossa mente. Você tem que batalhar na sua mente, irmão, porque o diabo tem tentado colocar coisas na sua mente que não condiz com aquilo que Deus fala a seu respeito. Então, o diabo tem tentado trabalhar em roubar isso de você, em dizer, não, ele não é assim, não, ele não vai conseguir, não, isso não é para você. Eu quero orar agora numa batalha na sua mente. Coloque a mão na sua cabeça, por favor, onde você está. Eu quero repreender agora, em nome de Jesus, toda mentalidade. Senhor, eu repreendo agora toda obra maligna na mente dos meus irmãos, que tem tentado falar o contrário daquilo que o Senhor tem falado a respeito de cada um. Pai, eu repreendo agora toda sofisma maligna. Eu repreendo agora, Senhor, todo pensamento negativo, todo pensamento pequeno. Eu repreendo agora, pensamento pequeno eu te repreendo. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos mentalidade medíocre. Pai, nós repreendemos agora na nossa mente toda pequenez. Nós te repreendemos, Satanás, toda seta maligna a nosso respeito, que tenta atrapalhar, que tenta roubar a minha identidade. Senhor, eu repreendo agora, eu anulo agora, eu desfaço agora, em nome de Jesus. Eu desfaço da minha mente pensamento pequeno, medíocre. Eu te anulo agora, te repreendo, Satanás. A minha mente é de Jesus, a minha mente é do Senhor. Meus pensamentos serão pensamentos em linha com a palavra do Senhor. Eu terei pensamentos bons a meu respeito, porque o Senhor pensa assim de mim. O Senhor pensa assim de mim. E eu recebo, eu tomo posse agora, eu tomo posse agora, eu tomo posse agora de toda a palavra do Senhor sobre a minha vida. Amém, irmãos? Aleluia. Oh, olha só, você vai ter que lutar contra esses pensamentos. Você vai ter que determinar a respeito deles. Porque o diabo não pode dizer nada a seu respeito. Ele pode tentar te enganar, ele pode tentar te roubar, ele pode tentar impedir, porque ele sabe onde Deus pode te levar, ele sabe onde você pode chegar, ele sabe o que Deus tem a seu respeito. Então, meu irmão, a partir de hoje, não permita. E deixa eu te falar uma coisa: seja um rei, um sacerdote na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, por onde você passar. Seja um homem que entendeu o seu ofício. Amém? Quantos creem nessa mensagem? Amém? Aleluia. Acenda as luzes, por favor. Nós vamos participar da mesa.
nós vamos ceiar o Senhor agora. Eu gostaria que você que não é batizado, tem alguém que não é batizado ainda? Deixa eu ver. Fica a sua mão levantada, os irmãos vão levar uma uva para você. Você que não é batizado, nós queremos que você compartilhe conosco dessa comunhão. Não coma a uva ainda, espera para comer no final junto conosco. Não come ainda, amém? Só pegue a uva, segure aí. Nós vamos comer juntos, participar da mesa juntos agora. Depois dessa palavra que você entendeu quem é você, você vai participar da mesa diferente. Agora você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pegue o pão, pegue o vinho agora. Vamos participar da mesa do Senhor. Só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, e não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, e não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, e não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, e não há outro como Tu, e não há outro como Jesus. Como Tu. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Amém, irmãos? Todos pegaram pão, vinho, uva? Todos pegaram? Todos? Aleluia. Amém. Olha só, queridos, a ceia é uma celebração. Ela é uma ordenança da parte do Senhor Jesus para nós, mas ela não é um sacramento ou uma cerimônia religiosa. Não é. Nós não entendemos assim, que dá à pessoa o perdão de seus pecados. Não, entenda uma coisa: nossos pecados somente podem ser perdoados pela fé em Cristo Jesus, irmão. Como diz Romanos 3, 1 João 2 também, sabe? Mas todavia, apesar do pão e do vinho ser símbolos
símbolos, sabe, querido? Nós temos que entender que eles possuem um poder espiritual, irmão. Eu acredito nisso. Há um poder espiritual no momento em que nós tomamos, sabe? E também tomamos para representar o pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus. Há poder na ceia, irmão. Quantos creem que há poder na ceia? Que é aqui onde nós relembramos que o sacrifício de Cristo nos trouxe paz, alegria, prosperidade, cura, libertação. Sabe, irmão, é nesse momento agora que nós estamos aqui para isso. E hoje, quando você comer o pão e beber do vinho, eu acredito que você vai receber cura. Quando nós participamos disso, nós recebemos cura. Quando eu falo de cura, eu falo disso em todas as áreas da nossa vida, sabe, irmãos, e também para o seu corpo e vida abundante em sua alma. Que isso, hoje nós estamos relembrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, sabe, irmão? E é esse sacrifício que te traz uma vida vitoriosa, abundante, sabe? Nós somos aqui na terra, sabe? Nós vamos viver na terra, mas nós temos que viver aqui nessa terra, viver na nossa vida, irmão, uma sombra do que nós vamos viver no céu. Nós temos que reinar em vida. Você foi destinado a reinar em vida. Rei foi chamado para reinar. Rei reina. O rei, ele reina. Você foi chamado para reinar em vida também. O Senhor separou você, te constituiu, te separou para tudo isso, sabe, querido? E à medida que nós vamos participando da mesa do Senhor, vez após vez, nós vamos recebendo gradualmente vida, crescimento, avanço, sabe, saúde, força. Não é um ato mágico, não é, não, mas é um alimento de fé. Nós vamos nos fortalecendo, alimentando, sabe, meu irmão? E nós devemos confessar. A palavra do Senhor diz em Romanos 5,17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que reinarão em abundância da graça e o dom da justiça, muito mais os que receberão a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você foi chamado por Cristo para reinar em vida. Então nessa noite nós vamos comer, nós vamos beber com essa revelação. Mas antes disso, eu gostaria que você confessasse comigo dizendo: eu recebi o dom da justiça e eu sou justo e reto diante de Deus. Eu recebi a abundância da graça, a graça e o favor imerecido de Deus. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Por essa graça eu posso reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Não é pelo que eu faço, mas é por aquilo que Ele fez. Jesus se tornou minha justiça, e o que eu ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que eu desligar na terra terá sido desligado no céu. Eu sou mais do que vencedor pela graça de Deus. Amém, amém. Pegue o pão, pegue o vinho, dê graças ao Senhor. Pai, obrigado. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nessa noite. Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos participar da mesa do Senhor. Obrigado, Deus, porque nessa noite, ó Deus, nós estamos relembrando. Hoje é uma noite memorável, onde nós relembramos a Tua morte. A Tua morte nos trouxe vida. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pai, nós te agradecemos por participar do corpo do Senhor, ó Deus, que é a igreja. Graças te damos, Espírito Santo de Deus. Pai, nós também te agradecemos, ó Deus, pelo sangue do Senhor. Ó Deus, que através do teu sangue nós fomos regenerados. Pai, através do sangue do Senhor nós somos comprados de volta para o Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos, porque lá na cruz do Calvário o Senhor pagou por preço de sangue a minha salvação, a minha regeneração. Pai, eu te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Participe do pão, do vinho e também da uva, em nome de Jesus. Oh Jesus.
Ô irmãos, eu não sei você, mas eu estou numa santa expectativa na paz do Senhor, do que aquilo que Deus vai fazer em nosso meio, para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na igreja, irmão. Amém, irmãos, creia nisso também. Tem uma santa expectativa no teu coração. Deus tem coisas grandes para fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, igreja. Que Deus te abençoe. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você,